No tutorial de hoje, iremos automatizar uma lâmpada com duplo acionamento, um pelo interruptor e outro por um controle remoto feito com Garabi e Garagine. Essa é a lista de materiais propostos. Você vai precisar de um kit Garagino básico ou um Arduino, um kit Garabi que vem 2 Garabis e um módulo USB para programação do Garabi, 2 protoboards pequenas, um regulador de tensão 7805, 2 diodos 1N4007, 2 capacitores de 100 microfarads por 25 volts, 4 resistores de 10K, 2 resistores de 120 ohms, 2 LEDs de 3 mm, um jumper wire kit, um interruptor paralelo, uma bateria 9 volts, 2 pilhas e alguns jumpers. Não se esqueça de entrar na nossa rede social para obter mais informações sobre esse e outros tutoriais, na nossa loja virtual para adquirir os itens que utilizamos e no nosso canal do YouTube para ver esse e outros vídeos. Aqui está o controle, liga por aqui, pode desligar lá, eu posso ligar aqui de volta e ele pode desligar lá de volta com um comando paralelo. Antes de mais nada, vamos programar os Garabis. Para isso, vamos conectá-los ao USB Garabi e com eles conectados no computador, vamos abrir um programa que envie comandos pela serial para programá-los. No caso do Garabi que vai no receptor, temos que dar estes comandos para esse tutorial. Para mais detalhes do que faz cada um desses comandos, veja o tutorial de como utilizar o Garabi com o Arduino, que está no nosso site. Já o Garabi que vai ligado ao transmissor, você tem que dar esses outros comandos aqui. Esse é o esquemático do circuito proposto. Como vocês podem ver aqui, a gente vai alimentar com a bateria 9 volts, mas vocês pode substituir isso por uma fonte rabo quente ou uma fonte chaveada. Aqui a gente começa com 7805, que faz a tensão cair para 5 volts aqui. E esse capacitor é para manter a estabilidade da voltagem. Esses 5 volts vem aqui no VCC do módulo relé. E o GND aqui também vem aqui no GND do módulo relé. Esses GNDs e 5 volts aqui são os mesmos. Aí aqui a gente tem 2 diodos para gerar uma queda de tensão nessa tensão de 5 volts. E a gente vai ficar aqui com aproximadamente uns 3.4 volts alimentando o Garabi. Porque ele funciona nesse nível de tensão, ele não funciona com 5 volts. Aqui a gente precisa dessa resistência aqui. E aqui é o ponto do Garabi que vai acionar o relé, é esse pino aqui. A gente curto-circuitou esse pino aqui e deixou esse como entrada para a gente poder ler o estado desse pino aqui pelo Garabi, sem fio. Mas por enquanto nesse tutorial a gente não vai usar, mas a gente já deixou aqui projetado para... Se caso vocês quiserem mexer, tem comandos no Garabi que vocês vão poder fazer a leitura do estado do relé. Então aqui vai alimentar o módulo relé. O módulo relé aqui vai ser acionado. E aqui a parte de controle do módulo relé, a entrada. A saída do módulo relé, a gente fez esse circuito aqui bem interessante, que aí você vai poder ter um duplo acionamento da carga, que no nosso caso é uma lâmpada. Você vai abrir a sua caixa elétrica e vai ter 2 fios lá conectados no seu interruptor. Um deles é o fase e o outro é um retorno da lâmpada. O fase você vai ligar aqui no comum do módulo relé
O normalmente aberto e o normalmente fechado, vocês vão ligar em paralelo com um interruptor paralelo. Então o que acontece? Quando você acionar um interruptor paralelo, ele vai inverter o estado da carga. E quando você acionar o relé também, então você vai ter um duplo acionamento. Você vai poder acionar tanto pelo relé como pelo interruptor. Atenção, nós do laboratório de garagem não recomendamos que você utilize esse circuito que vai dentro da caixa elétrica como um circuito final para o seu projeto. Se você realmente quiser fazer isso, um acionamento remoto, faça uma placa com as devidas proteções que o circuito necessita, pois o intuito do tutorial é apenas demonstrativo e lúdico. Essa é a foto do receptor e aqui você pode ver aqui desse lado o detalhe do módulo relé. A gente usou fita isolante aqui para isolar a saída dele aqui na parte inferior. E aqui a gente tem o Garabi e o esquemático que foi mostrado está montado aqui na protoboard. A gente removeu uma lateral da protoboard aqui para ficar mais fácil de encaixar na caixa elétrica. Esse é o esquemático proposto para montagem. Como vocês podem ver, ele vai ser alimentado por duas pilhas de 1.5 volts em série, então vai gerar 3 volts aqui. E o circuito é bem simples, a gente vai usar um garagino e um Garabi. O garagino vai interpretar a leitura dessa tecla aqui, e quando a tecla for acionada, ele vai enviar um comando para esse Garabi que transmitirá sem fio para o outro que vai estar dentro da caixa elétrica, e esse outro Garabi vai acionar e desacionar o relé. E com aquele circuito entre o interruptor paralelo e o relé, ele sempre garante que a posição da carga, que no nosso caso é a luz, vai inverter, ou seja, se ela estiver ligada ele vai desligar, e se ela estiver desligada ela vai ligar. Esse é o circuito do transmissor. Aqui a gente pode ver o botão que vai inverter o estado da carga. O garagino vai fazer a leitura aqui através do pino digital 13 dele. E o Garabi vai se comunicar aqui com ele pelo TX do garagino. O TX vem no RX do Garabi. E o circuito inteiro vai ser alimentado por duas pilhas, como se fosse um controle de verdade. Esse é o sketch que a gente colocou disponível lá para vocês no site. Esse define botão 13 é para toda vez que a gente for utilizar a leitura do botão, da tecla, a gente não precisa lembrar em que pino digital ele está. No programa a gente só usa esse botão aqui e ele vai saber que é o 13 que a gente está se referindo. Essa variável status inteira inicializada com 0, ela serve para armazenar o último estado que o relé estava. O void setup, a gente vai inicializar a serial na velocidade de 2.400, vai esperar 4 segundos para o módulo Garabi poder fazer a conexão com o outro que está dentro da caixa elétrica, e vai entrar em modo de comando nele aqui nessa linha aqui. A gente também vai configurar o pino 13 que está no botão como entrada. A gente vai ver aqui no void loop. O void loop ele começa com essa estrutura com 2 whiles aqui. Essa estrutura vai servir para fazer o debalse e para garantir que se a pessoa pressionar a tecla e segurar,
ele não vai ficar alterando o estado do relé toda hora, ok? Nessa linha aqui, a gente inverte o estado do relé, então quer dizer que a tecla foi pressionada, né? Se passou por esses dois whiles aqui, a tecla foi pressionada e você vai inverter o estado do relé. Invertendo, você cai nesse if aqui. Se o estado dele for 0, manda desacionar o relé. Se não, isso não for verdade, se ele for 1, né, ou qualquer outro valor, mas no caso vai ser 1 ou maior, né, por causa dessa lógica aqui, vai mandar acender ou acionar o relé, né? E quando o relé for acionado, vai acender a lâmpada junto. E acabando aqui o sketch, ele volta aqui para aquele while, esperando a tecla ser novamente pressionada. Aqui está o controle. Liga por aqui. Pode desligar lá. Eu posso ligar aqui de volta. E ele pode desligar lá de volta com um comando paralelo.